Oi pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a velocidade de propagação do som na água. Então vamos lá, velocidade de propagação do som na água. Como a gente já viu na aula passada, a velocidade de propagação do som na água, ela depende diretamente de três coisas. Do módulo de compressibilidade, que é aquele que está aqui até a colinha, a relação entre a variação da pressão hidrostática e da variação do volume do corpo. A gente está falando de velocidade das ondas P, tá? Desculpa. E do módulo de rigidez e da densidade da matéria na qual aquela onda está se propagando. Só que, como eu também falei na aula passada, o módulo de rigidez da água é zero. Não existe deformação cisalhante com uma tensão cisalhante na água, porque a água é líquida, então não tem tensão cisalhante na água. Então, a velocidade das ondas primárias na água, a gente perde esse termo aqui do módulo de rigidez e fica só a relação entre o módulo de compressibilidade e a densidade, tá? O módulo de compressibilidade, ele depende do quê? O valor dele. O módulo de compressibilidade, ele varia com temperatura, salinidade e pressão, assim como a densidade, tá? Então, a velocidade do som na água depende das características de temperatura, salinidade e pressão. Então, é simples relativamente da gente conseguir calcular essa velocidade, tá? Os valores mais comuns variam entre 1.400 metros por segundo em água bem doce e 1.600 metros por segundo em água mais salgada, tá? Então, vamos lá. A relação com a temperatura, ó. Ao aumento da temperatura faz com que a densidade diminua, né? Então, mais quente a água, menor a sua densidade. Isso significa que, pelo módulo da velocidade da água, se a gente diminuir a densidade, a gente aumenta a velocidade do som na água. Cada grau que a gente aumenta na água, mais ou menos aumenta 3 metros por segundo, se a gente não considerar a pressão, tá? Na velocidade do som na água. A salinidade também faz com que aumente, também não, né? O oposto, ela faz com que aumente a densidade. Só que ela faz com que o módulo de compressibilidade aumente mais ainda. Então, aumenta mais o módulo de compressibilidade do que a densidade. Então, a gente também aumenta a velocidade do som na água. Como existe esse balanço com a densidade, a influência da salinidade é menor do que a temperatura e da pressão, né? Então, o acréscimo de uma unidade de salinidade aumenta aproximadamente 1,1 metros por segundo na velocidade do som na água. E o aumento da pressão aumenta a densidade, mas também aumenta mais ainda o módulo de compressibilidade. Então, a cada 100 metros, ou seja, a cada 10 atm que a gente aumenta na pressão, a gente tem um acréscimo de 1,8 metros por segundo. Tá? Esses valores são empíricos, tá? De tantas observações, existem essas relações entre quanto aumenta de cada característica da água para quanto que aumenta a velocidade do som, tá? Então, e a gente sabe que as características da água, elas variam dependendo da estação do ano, dependendo do horário do dia até, da profundidade, da posição geográfica, principalmente da latitude, relação com proximidade de água doce, proximidade de rios, áreas de fusão de gelo. Então, dependendo do local no mundo e da situação, a velocidade do som na água pode variar, e pode variar bastante, tá? Então, aqui a gente tem um perfil clássico, aquele de um perfil de temperatura por profundidade,
A gente tem a termoclina e todo aquele perfil. E aqui um perfil de variação da velocidade do som, que varia ao longo da coluna d'água também, né? Porque a temperatura e as outras características variam ao longo da coluna d'água. Então a velocidade varia em cada zona. Aqui a gente tem um exemplo, ó, do efeito da salinidade média. As corzinhas estão relacionadas à salinidade, profundidade e a velocidade do som aqui no eixo X, profundidade no eixo Y, tá? Então, olha só, quanto mais quente o perfil, quanto mais salgado o perfil, quanto mais quente a cor, né, do perfil, quanto mais salgado, maior a velocidade média do som. Aqui no mar Mediterrâneo, que é bem salgado, a gente tem uma velocidade de 1550, ó. No mar de Weddell, ali lá em cima, onde tem um monte de influência de degelo, a gente já tem uma velocidade do som de 1450, tá? Então, é importante a gente conhecer as características de temperatura, salinidade e pressão para a gente poder ter uma velocidade de som na água realista, principalmente se a gente precisa de muita precisão nos nossos levantamentos, principalmente quando a gente estiver falando de batimetria, tá? Se a gente precisa de uma precisão alta, a gente está falando de coisas centimétricas, poucos centímetros fazem diferença, como seria o caso de uma batimetria relacionada a uma dragagem, por exemplo, é muito importante a gente ter perfis ali de CTD, que vai nos dar as características das 3 variáveis, ou mesmo de um perfilador que já calcule a velocidade do som na água, né? Aqui a gente está apresentado a relação empírica. Aqui tá apresentado a relação empírica da velocidade do som na água com a temperatura, a salinidade e a profundidade, né, que está relacionada com a pressão em metros. Então, a velocidade do som na água aqui está em metros por segundo, a temperatura em graus Celsius, salinidade em partes por mil e a profundidade em metros. Certo? Então, por hoje é só. Até a próxima.